Bom, bom dia a todos. Agora às 8h48, estamos iniciando a nossa live aqui, Café com Finanças, um bate-papo leve sobre educação financeira. Todos e todas aqui sejam muito bem-vindos, quem está nos escutando aqui nesse bate-papo com o nosso convidado Kilder Amorim, uma pessoa, um expert na parte de educação financeira. A ideia de convidá-lo era prestigiar essa semana, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, o ENEF, né, promovido pelo nosso sistema Sicredi. A Sicredi Cooperjuros, ela está fomentando, está ao longo da semana transmitindo informações importantes nesse tema, para que todos sejam conscientes na questão da educação financeira em si, né? Muita gente gosta desse tema e por isso a gente teve essa ideia para trazer aqui dicas, curiosidades, escutá-los também. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. E a cooperativa, ela já foi criada com esse intuito, né? Fazendo uma leve introdução antes de passar a palavra para o nosso convidado e ele se apresentar também. A cooperativa, apresentando ela foi criada, né, na época por um grupo de juízes, desembargadores, promotores de justiça, defensores públicos, no intuito de cuidar do dinheiro, né? Sabe-se que a gente aqui tem um dinheiro certo, né, que a gente ganha como servidor público, o dinheiro está bom, né? Mas muita gente tem um certo descontrole, não sabe como fazer um bom uso do mesmo, né? E às vezes ficam endividados, né? E essas dicas de hoje vai ser para ajudar, para despertar curiosidades aí, para aprofundar depois o tema, quem tiver interesse. Então, a ideia da cooperativa é estar à disposição para isso. Nós temos consultores, né? Educadores financeiros, para que estejam sempre à disposição de receber os nossos cooperados e ajudar eles nessas questões. Então, passo a palavra aqui ao nosso convidado, que é o Kilder Amorim, para ele se apresentar e já iniciar o tema, né? Falar o que ele acha dessa questão dessa semana, né? Que está sendo fomentado a educação financeira, disseminado dentro das cooperativas de crédito. E ele trazer aqui um pouco da experiência dele, da vivência dele em relação a isso. Opa, bom dia a todos, né? Antes de mais nada, agradecer o convite, né? Em especial o convite do Valberto. O Valberto é amigo de longas datas, né? Nós estudamos juntos o Ensino Fundamental 2. Nós somos amigos desde a década de 90 do século passado, né? Façam as contas, que aí você vai saber quantos anos a gente tem, né? Mudamos pouco, né, Valberto? Assim, a nível de diferença, né? Espero, né? Física, né? Mas, assim, agradecer demais e dizer que é muito importante a preocupação em discutir esse tema, né? Que tem se tornado mais corriqueiro, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse campo, era mais escasso. Só para você ter ideia, a gente tinha uma média de 1 a 4% de brasileiros que tinham essa cultura de investimento a partir de uma educação financeira, né? Hoje, a partir de um raio-x financeiro feito pela Ambima, né, que é uma associação de empresas que trabalham nesse campo, né, nós estamos em torno de 36%, né, de pessoas que investem. Então, também há um aumento de locais onde se falam sobre esse assunto, né, porque, assim, a educação financeira é uma filosofia de vida, né. Eu gostei do tema porque, assim, leve, né, pressupõe que seja uma coisa pesada, né? É como se fosse um assunto tabu, né? Que nem todo mundo gosta de falar. E isso tem uma explicação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisaria desmistificar é essa ideia que é uma coisa inalcançável, uma coisa difícil. Porque, querendo ou não, a vida financeira perpassa a vida de todo mundo, em vários níveis, de várias formas, em vários tons. Então, assim, é muito importante e é extremamente gratificante saber que está tendo essa preocupação, né? Aqui a Sicredi está tendo esse olhar de cuidar dos seus cooperados, falando de um tema que é tão pertinente e atinge a vida de todo mundo, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando só do dinheiro em si, a gente está falando de uma série de coisas que envolvem o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta, como um martelo, né?
Ele não é bom, ele não é ruim. Vai depender do uso e como você faz uso dele, né? Assim como todas as possibilidades que você pode ter para ajudar a tua vida financeira. Né? As pessoas, isso aqui é bom, é ruim, vai dependendo do uso. E o uso passa pelo entendimento das consequências de um mau uso, como também as consequências de um bom uso. Então, assim, falando um pouco aqui da minha história, eu gosto de utilizar um trecho da música do Belchior. Eu sou sem parentes importantes e boa parte veio do interior. Então, assim como boa parte dos brasileiros, a educação financeira é um assunto que não se conversava muito, né? Eu sou um sobrevivente dos anos 80, sou de 81, já estou entregando a minha idade, aí vocês vão saber a idade do Valberto, por tabela, né? Um ano mais velho, né? Então, assim, eu também não escutei isso em casa, né? A gente meio que aprende trucando, né? Eu sou filho de pessoas de classe média, de uma periferia aqui de Fortaleza, no caso a Barra do Ceará, e aí a gente sobrevivia tentando otimizar os recursos com as informações que meus pais receberam dos meus avós, né? Então, por não ser um assunto tão conversado no Brasil, e o nosso projeto de país é um projeto que mais exclui do que inclui. Então, esse assunto ele é um assunto que não era muito discutido, né? Felizmente, de uns tempos para cá, a gente tem ouvido, né? Esse aumento ele se dá também porque iniciativas como essa de um podcast, de vários setores, têm crescido para que as pessoas passem a ter uma consciência maior, porque trata-se de ter consciência de como as pessoas melhor administram. Daí, de antemão, é interessante dizer que não é o quanto você ganha, é como você administra. Então, assim, o valor dos rendimentos, eles têm uma importância no sentido da melhor utilização, né? Então, se a gente pudesse falar aqui diretamente qual a primeira grande dica básica, é primeiro você saber para onde está indo os seus recursos, né? Ter uma consciência, né? Para quem é funcionário público, né, tem um dia certo e um plano de cargos e carreira, que você pode fazer uma projeção de crescimento na sua carreira profissional até a sua aposentadoria, mas isso não impede e não impossibilita ter um planejamento, um plano de voo, para que quando você chegar no estágio da aposentadoria, você está preparado para um outro momento que vai, a depender da categoria, você vai ter uma diminuição dos seus rendimentos e vão ter outras demandas a depender de como é que você usufruiu a sua vida dentro do seu momento economicamente ativo, né? Então, a vida precisa ser planejada. Então, a educação financeira fala de planejamento, fala de saber os porquês de que você está escolhendo. Não há problema nenhum de consumir nada. Há a forma como a gente faz o nosso consumo, né? Porque isso também passa por outros elementos que estão dentro do campo de padrão de vida e qualidade de vida, que são coisas totalmente diferentes. Tem gente que, em nome de manter um padrão, sacrifica a qualidade de vida. Então, assim, trabalha muito para ganhar muito. Não é sinônimo de ganhar bem, porque você está sacrificando setores que são importantes da vida, que vão te dar uma condição de qualidade de vida. Aí você pergunta, como é que eu posso identificar que eu tenho uma qualidade de vida e estou num bom padrão de vida? Com consciência. E aí a consciência vai te dar condições de entender que as ferramentas que chegam a você, elas podem ser boas e podem ser ruins a depender do uso que você der. Eu gosto muito de dizer assim que a faca de cozinha ela é feita para cortar o pão na mesa, mas ela pode furar alguém que está na mesa com você. Aí a culpa é da faca. Eu não posso condenar o jardim está mal cortado à tesoura, e sim ao jardineiro. Ou seja, o jardineiro que sabe melhor podar aquela árvore e tem um entendimento de como cuidar daquele jardim, ele vai saber o que cortar e como cortar. E também não se cortar. Então, assim, os recursos, o dinheiro, é apenas uma ferramenta. Lá atrás foi sal, daí vem a palavra salário. Já foi cabeça de gado, daí vem o nome capita, né? Então, a depender da civilização, o uso dessa ferramenta de troca. Porque, antigamente, a depender da organização de sociedade, eu tenho um copo e estou precisando de um celular, né? Economicamente, o celular é muito mais caro do que um copo, por mais bonito que seja, né? Mas aí o que é que vai qualificar essa troca? As relações, né? E a necessidade. No momento eu estou precisando de um celular e você está precisando de um copo, então a gente iria trocar. Então o dinheiro ele entra para facilitar esse processo de troca. Agora, se eu não sei como utilizar naquilo que eu pretendo, aí ele começa a ser um problema.
Então, ele é cego à ignorância nossa para com ele, tal qual a tesoura, tal qual a faca de cozinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dinheiro, ele não resolve a vida financeira de ninguém. E há pessoas que estão tão pobres que só dinheiro possuem. Então, nessas duas observações que eu faço, eu estou falando de consciência. Ou seja, se eu tratar o dinheiro como a característica de ferramenta para facilitar as trocas, e entender que a minha necessidade de troca, eu tenho que saber a diferença de desejo e necessidade, que são duas coisas que a gente deve atender, né? Então, às vezes, tem pessoas que confundem um desejo achando que é uma necessidade. Um exemplo prático isso. Um exemplo é o típico eu mereço, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. A gente merece, né? Muitas coisas. Mas esse merecer, no rol das necessidades, ele é mais para atender um desejo de possuir, que muitas vezes, por uma inconsciência, você não, mas eu já tenho isso que eu estou comprando. Então, tem gente que, na busca, existe uma coisa chamada ciclo do gastador, que é um loop que muita gente vive, sem ter essa consciência de estar comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar os outros, que a gente chama de status pelágios. É uma necessidade muito grande de autoafirmação, porque é uma cultura também nossa, né? Por ser um país que tem muitas ausências e exclusões, a gente não basta ser, tem que parecer ser. Então, para que eu possa parecer que estou bem, mesmo não estando, eu vou comprar signos em que as pessoas olhem para mim e identifiquem, agora o Valberto está bem, né? O Valberto agora está com paletó, que tem a grife tal, que ele pode ter, mas a forma como o Valberto adquiriu o paletó, que as pessoas vão identificar que ele está bem, ou o blazer, né? Ele tem que ter uma consciência. Realmente preciso? Eu me organizei para adquirir esse... É necessário? É necessário? Eu tenho quantos blazers e quantos paletós que ainda me servem? Então, assim, são perguntas que só com consciência tem. Então, o indivíduo que está dentro desse ciclo do gastador, que a gente chama, ele tem um desconforto emocional, porque a gente resolve adquirir algo por um desconforto e tenta justificar racionalmente aquele desconforto através de uma racionalidade, que é o tal do eu mereço, o sextor, né? Que são lugares que a gente constrói para tentar justificar uma coisa que a gente está fazendo, para aliviar um desconforto. É como se dentro da gente tivesse uma mesa pensa, e que ela está pensa porque uma das pernas está menor do que a outra, a gente coloca um calço. Então, o eu mereço é um calço para eu já não aguento mais o que faço, não sei porque faço, tenho que continuar fazendo. Aí eu lamento as minhas ações. Se eu lamento as minhas ações, eu vou frustrar as minhas ações. Frustrando as minhas ações, porque todo dia eu lamento, eu começo a depreciá-las. Porque eu não tenho motivo para as minhas ações. Que, consequentemente, não são motivos para as minhas compras. Repito e reitero, você pode comprar tudo que deseja. Mas os comos, eles são importantes. O momento, a hora, necessário e o desejo. Então, a minha trajetória passa por ser uma pessoa que entendeu que se eu trabalhasse mais, eu ganhava mais. Que eu trocava tempo por remuneração, né? Que é boa parte das pessoas, né? E os números não são muito satisfatórios, né? O Conselho Nacional de Comércio e Bens e Serviços fala que 80,4% das famílias estão endividadas. Esse dado saiu dia 7/4 desse ano. E, embora esse número alto, também aumentou o número de informações. Só que são muitas informações difusas, por isso que é importante você buscar locais sérios como esse, para buscar suas informações, né? Que tem uma preocupação com você que faz parte de uma instituição como essa, que tem um compromisso com você que está trazendo uma informação precisa e não está se aproveitando de um desejo de dar certo, né? Todo final de ano é aquela loucura dos bolões, né? Porque as pessoas estão querendo acertar a Mega Sena. A probabilidade matemática é tão baixa que é mais fácil 2 raios caírem na sua cabeça. Mas aí trabalha em cima o quê? Da ansiedade, do desejo de quê? Se livrar do que faz. Porque também tem um outro dado muito preocupante, 83% de quem é economicamente ativo não gosta do que faz. Ou seja, muito endividamento e muita gente fazendo algo que não faz sentido. Entra naquela discussão da qualidade de vida, né? Você imagina você ter uma vida maquinal ao ponto de você estar indo fazer algo que não te agrada, se endividando para tentar esquecer essa sua vida que não tem qualidade e se iludindo que
comprando coisas sem saber o porquê, com dinheiro que não tem para agradar os outros, você vai se sentir bem. Então, tudo isso fala de educação financeira, né? Então, eu trabalhava 3 turnos, e aí eu tive o prazer de ter um grande mentor, o professor Celso Castro, já é falecido. Ele me fez uma pergunta muito direta, né? Você já se imaginou como é que vai estar a tua vida daqui a 5 anos, trabalhando no ritmo que você trabalha? Felizmente, eu nunca fui uma pessoa estourada, né, de gasto, né? Até pela natureza de onde eu vim, a importância do recurso, né, de saber de onde vem. Quando nós estudávamos em Santa Maria Gorete, não tinha ônibus para a minha volta. Eu tinha que andar 12 quarteirões, né, da Avenida Domingos Olímpio até a Avenida Guilherme Rocha, que vira Francisco Sá. Porque 2 ônibus seria muito oneroso para os gastos da minha família, de me manter numa escola, além de tudo que envolve gastos de um filho numa escola. Então, essa consciência eu recebi meio que intuitivamente dos meus pais, que fatiavam, né, o dinheiro do mês para pagar as contas. Nunca devemos a ninguém, nunca passamos privação ao ponto de faltar as necessidades básicas, mas era um dinheiro preciso. Limitado, como o servidor público geralmente é, né? Exatamente. Minha mãe é servidora, né? Meu pai é autônomo, né? Minha mãe é professora aposentada do estado e do município, né? Então, havia uma consciência de que aquele dinheiro viria no primeiro dia e que os recursos deveriam ser muito bem administrados, né? Então, olhando de longe ali aquele ambiente, aí eu pergunto aqui para quem está assistindo, qual a sua primeira memória de dinheiro? O que é que vem à sua cabeça? Tu consegue lembrar, Roberto, aí? Qual é a primeira memória que você tem de dinheiro? Memória de dinheiro, tu disse em relação ao que eu... A sua relação com ele. Quando eu era mais novo, a minha relação de independência, né? Quando eu era mais novo, embora meus pais sempre tiveram condições, não precisaria eu entrar no mercado de trabalho, mas eu sempre tive uma ânsia por independência. Independência financeira, independência de todo tipo. Então, eu me lembro que quando eu era novinho mesmo, 14, 15 anos, eu já pegava uma bacia, colocava, a gente ia para um sítio do papai, botava manga, caju e tudo, e saía nas casas para poder fazer dinheiro, né? Vou fazer dinheiro, transformar isso aqui em dinheiro. E fazer o dinheiro para poder ter a independência de pegar uma condução, e não depender de pai, mãe, me dá aqui o dinheiro para poder eu ir para tal canto. Então eu tive essa consciência de independência e responsabilidade com dinheiro já muito cedo, né? 15 anos de idade eu já fazia dinheiro com a dança, né? Que eu entrei na dança muito cedo também, já dançava profissionalmente. E tive esse contato desde cedo com dinheiro, né? Não só de pedir, e eu nunca gostei de pedir para meus pais, né? Então eu sempre busquei o mérito de estar conquistando esse dinheiro por meio de alguma ação minha mesmo. Então, meu histórico de relação com o dinheiro começou por aí. Como a gente, como coloquei, é um projeto de país de exclusão, né? Poucas pessoas se beneficiam com boa parte das coisas que o país produz. É natural que boa parte das pessoas não saibam como administrar, né? Então, assim, elas estão trocando tempo por remuneração e vivem numa zona de esgotamento, né? E aí, toda a publicidade, toda a lógica de consumo trabalha em cima para amenizar essa sensação de desgaste através de um consumo não consciente. Então, quando se fala de educação financeira, é você saber como aplicar, porque existe uma coisa chamada alfabetização financeira. Ser alfabetizado é você saber decodificar signos, símbolos, né? Quando você se alfabetiza, você consegue entender o código do idioma do país que você vive, junta aquelas letras que formam palavras que vão formar frases e entende que numa alfabetização você vai conseguir interpretar aquele texto que está sendo lido, né? Na alfabetização financeira é a mesma coisa, né? De uma forma direta ou indireta, todo mundo passa por dinheiro ou por remuneração para sobreviver. E vai aprendendo, né? Por exemplo, você muito jovem, embora tendo uma estrutura familiar economicamente que te dava uma boa condição de vida, ter essa consciência da importância de construir o dinheiro, né? A minha memória de dinheiro é os meus pais fatiando a conta. Então aquilo me dava uma ideia de o dinheiro é uma coisa difícil.
e a gente tem que saber como aplicar. Então aquilo ficou muito introjetado, tanto que quando eu comecei a trabalhar... Não vem fácil. Né? Não vem fácil. Eu comecei a trabalhar já com 18 anos, né? Eu consegui fazer todo o período do ensino fundamental 2 e médio só estudando, que também é um privilégio para poucos, né? Menos de 19%, né, dos brasileiros concluem o ensino médio na idade adequada, porque muitos desses já têm que entrar no trabalho por sobrevivência, né? Então, assim, perceba que são assuntos que são de importância muito crucial na vida das pessoas e a gente vai aprendendo trocando, né? Por exemplo, você vem de uma estrutura que, de uma certa forma, te trouxe essa ideia. Eu preciso fazer algo para ter os recursos que eu desejo. E colocou em você esse sentimento, né? Então, quando a gente não tem essa consciência, a nossa relação com adquirir coisas também vai ser atravessada, né? Então, em 2011 eu tive esse acesso, foi começando a ter informações, e aí eu fui otimizando, né, a aquisição de recursos, como também uma boa administração para que eu passasse a ter qualidade de vida, né? Kildre, o tempo passa bem rapidinho aqui, né? Boa, né? A gente, né, entrou bem no assunto, não nos apresentamos bem, assim, né? Eu acho que a melhor apresentação aqui, até como forma de inclusão, é nos apresentar também, né? Eu sou um homem, né, moreno, cabelos castanhos, curto, olhos castanhos, estou vestindo aqui um blazer azul e me chamo Valberto e hoje estou como vice-presidente da Sicredi Copperjures, né? Então, aqui me apresentando, foi uma falha inicial, que eu sempre me apresento dessa forma, né? E aí, tu pode se apresentar, depois a gente vai fazer um chamado ao vivo aqui para os colaboradores que estão lá na sede do Shopping Reserva, na Sicredi Copperjures Integração, a sede de integração da gente lá, para poder fazer esse chamamento para ver como é que tá por lá, né? O pessoal estão lá assistindo a gente aqui e aí ver o que é que eles têm a dizer, tá bom? Tranquilo. Uma palavrinha bem rápida, um chamamento ao vivo aqui, só para poder dar mais um dinamismo, aqui uma dinâmica diferenciada aqui para a nossa live. Aí tranquilo. Pode se apresentar aí, tá. Depois a gente faz a chamada. Bem, eu me chamo Kildre Amorim, tenho 45 anos, não é? Tenho uma cor parda, né? A depender da localidade, seja um pouco mais clara, um pouco mais escura. Né? Tenho cabelos ralos, né? Finos, né? E uma calvície saliente que, se você observar, você vai perceber com mais detalhes, tá? Eu tô com uma camisa azul clara, eu tenho os olhos castanhos claros e sou professor universitário, trabalho nesse campo também da educação financeira, né? Sou mestrando do curso de História, Cultura e Espacialidade e gosto muito de trocar ideias sobre esse assunto, né? Sou casado, tenho uma filha de 11 anos, Alice, que acho que do título que eu mais gosto é ser pai, eu adoro ser pai, acho muito legal. Essa condição é a palavra mais doce aos meus ouvidos, né? E, entre outras coisas também, cultivo uma amizade de muitos anos com o Valberto, né? Então, por mais que a gente não consiga se ver com tanta frequência, mas assim, é sempre um prazer poder encontrá-lo e poder conversar com você sobre qualquer coisa. Muito obrigado. Então, vamos aqui para a nossa chamada ao vivo aqui no telão. Vamos ver se dá certo aqui, se está tudo certo. Opa! E aí, pessoal, estão nos ouvindo? Ok lá, né? Bom dia a todos e todas. Vamos ver aí com vocês, se vocês têm alguma pergunta a fazer, né? Para o nosso convidado. Pronto, entendeu aí a pergunta? Entendi, sim. Bem, de primeira mão, Gleice, a matemática é muito simples, né? Você não pode gastar mais o que ganha, né? Se você ganha X, você não pode gastar 3X, né? Então, você ter plena noção. Eu só posso controlar aquilo que eu mensuro, né? Então, se eu tenho consciência que eu recebo um valor X, eu não posso comprometer 100% desse valor com dívidas, né? A partir do princípio que a vida é dinâmica e a gente se surpreende. A vida é uma administração de riscos, né? Por exemplo, se você imaginar que a vida é como pular de paraquedas,
O paraquedista ele tem o paraquedas principal e tem um paraquedas reserva, né? Que é caso o principal não funcione, ele vai ter aquele reserva para poder conseguir sobreviver, né? Então a primeira dica é anotar tudo que gasta, né? Com necessidades básicas, né? A gente costuma orientar a ideia do sistema de potes, né? O ideal dos mundos é você gastar 55% dos seus rendimentos com necessidades básicas, né? Com moradia, alimentação, transporte. Você destinar 10% aí desse valor para aprimoramento, né? Cursos, palestras. Você destinar 10%, né, para um objetivo a médio e a longo prazo, né? A compra de um objeto que você deseja. A gente também pensa 10% de um plano de aposentadoria, né? De você destinar um valor para pensar nesse outro estágio, né? Em que vão vir outras necessidades, né? E 5% para doação, né? Porque assim, só doa quem tem. Então, a ideia que a gente tem em relação a finanças, ou ser economicamente bem estruturado, independente do valor que se ganhe, mas que uma pessoa que tem uma boa administração, né, dos seus recursos, é que é uma pessoa avarenta, né? Há um certo tabu em relação a falar desses assuntos, porque se fala que o educado financeiramente tem mão de bebê, né? Que é pão duro, né? E não se trata disso, é uma pessoa que tem consciência do que é feito, né? Se você calcular quanto tempo eu levo para adquirir os recursos que eu consigo receber no final de um mês, né? Você calcular a sua hora de trabalho e o custo que você tem nessa hora para poder adquirir, né? Isso é fruto de uma consciência para que você pense, poxa, eu me esforcei tanto por esse valor, eu também não vou valorizar na hora da saída, né? Então, quando eu anoto e eu sei quanto eu recebo, já dá um salto. Outra coisa, esperar 48 horas para tomar uma decisão, né? Porque às vezes, movido por impulsos, esses gastos naturais ou os bordões que eu falei, do eu mereço, sextou, né? As positividades tóxicas, né? Que sempre tem que dar certo, não tem problema se der errado, a gente tem que aprender com o que não deu errado, né? Na verdade, com o tempo eu começo a perceber que ou você ganha ou você aprende. O que é que você aprende com o que não deu certo, né? O que é que você precisa refazer, né? Então, quando você tem essa consciência e espera essas 48 horas, você toma uma atitude mais assertiva. Outra coisa também interessante, depois que você tem claramente tudo para onde o seu dinheiro vai, e não importa o valor, um cafezinho que você toma, você tem que anotar. Existem vários aplicativos que podem te ajudar a organizar o valor de entrada e te informar do que está saindo. Você anotando numa agenda ou numa planilha de Excel, fica a critério. O importante é você ter essa consciência. Eu só consigo controlar aquilo que eu mensuro. Então, se eu não sei como é que o dinheiro sai, eu não sei o que é que eu preciso alterar. Então, depois que eu tenho essa consciência, eu vou fazer substituições. Às vezes você tem 5, 6 streams e só assiste um. Você está pagando 5 que não faz uso. Só pelo desejo de ter todos os streams para assistir filmes e ter um momento de lazer em casa. Então, o que é que você pode substituir de serviços, produtos que você está pagando e não está utilizando? Querendo ou não, você pode ter uma economia. Se você fizer isso, você pode ter uma redução considerável de despesas desnecessárias. Você pode comprar os insumos, congelar a sua alimentação, ao invés de você comer todo dia fora. Você pode fazer uma alimentação mais saudável e economizar, né? Porque se você fizer a sua comida é muito mais barato do que se você comprar todo dia fora. Então quer dizer que eu não posso almoçar? Pode, mas isso precisa de um planejamento, né? Ou seja, se você tem essa condição de todos os dias almoçar naquele restaurante que você gosta ou que tem um valor mais elevado para aquela alimentação que te agrada, isso é possível mediante um planejamento, para que esse desejo não comprometa as suas necessidades, né? Então, anota tudo que tem, tudo que gasta, né? A entrada, quanto você recebe, anota todos os gastos. Uma vez tomando essa consciência, começa a fazer as substituições. E aí entra no outro passo, né? Se você gasta menos do que ganha, vai gerar um
um resíduo, uma sobra. Economizar também significa ganhar mais. Então, se eu consigo economizar os meus recursos, eu estou ganhando mais, embora eu não tenha tido um aumento que supera a inflação, né? Também é uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento, né? De quanto eu recebi de aumento e quanto a inflação incide. Isso passa tudo por consciência. Você vai corroendo ao longo do tempo, né? Exatamente. Isso aí é a consciência das categorias que nós temos no serviço público, ela passa por essa consciência, né? Que as entidades representativas de classe, né? No caso, hoje estou como também dirigente sindical, a gente tenta conscientizar a categoria para que o dinheiro ele não pode ficar congelado ao longo do tempo, ele tem que ter um acompanhamento da inflação, né? Porque corrói. Então, muita gente não pensa muito nisso e a luta é constante, né? Para que a gente tenha essa valorização do dinheiro ao longo do tempo. Uma coisa interessante também que eu vejo é essas dicas que são dadas, né? A pessoa ela tem que também projetar até no futuro, né? Porque assim, o primeiro passo é importante, mas se a gente projetar o quanto a gente pode economizar com pequenas iniciativas, né? Das dicas que foram dadas aqui, já foram dadas algumas dicas, né? Não dá para dar todas. O tema tem que ser aprofundado sempre, né? Para despertar curiosidade sobre o tema. Então, mas eu acho que você projetando no futuro, assim, num período de 1 ano, e vendo uma iniciativa como essa que você falou, de comer menos fora, congelar comida, né? E outras iniciativas que vai trazer uma economia, eu acho que você vai ver o quanto você vai ter de ganho, né? Deixar de gastar é ter ganho também, né? E lá vai se educando ao longo do tempo. Porque muita gente chega aqui, ô Kilder, e fala assim, rapaz, eu ganho até bem. Poxa, o meu contra-cheque é bonito aqui. O pessoal dá até inveja para muita gente aí que ganha um salário, né, um dinheiro menor, mas essas pessoas que ganham menos, às vezes, elas conseguem ter a qualidade de vida que também foi falado aí, melhor, com o uso consciente desse dinheiro, que é bem menor do que o que a gente ganha, mas a gente ganha um certo dinheiro, mas é assim, eu ganho tanto, mas gasto tanto. Gasto mais do que eu ganho, né? Então você vai ter realmente aquela mente mesmo que você está sempre precisando ir atrás de mais, de mais, de mais. Aí será que ir atrás de mais dinheiro é a solução? Pois é, a grande questão, como eu coloquei, né? Tem gente que dinheiro não resolve a vida financeira de ninguém. Porque assim, para quem não sabe usar a ferramenta, quanto mais a ferramenta que eu não sei usar eu tiver acesso, mais problemas eu vou estar criando para mim, né? Então, todas as possibilidades, elas vão ser boas ou ruins, a depender do uso. E esse uso vai estar mediante essa consciência. Então, não adianta a pessoa estar recorrendo sempre a alternativas para solucionar seus problemas financeiros, sem ela entender o porquê ela está tendo esse desequilíbrio, né? A dívida é um desequilíbrio, né? Ela existe quando o indivíduo ele não sabe exatamente como gerenciar e como adquirir as coisas da maneira mais tranquila. Então, assim, gastos fazem parte da vida. Agora, como eu posso gerenciá-los para que eles não possam comprometer os outros setores? Porque quando isso não acontece, a gente começa a corroer os outros setores. Se você imaginar a sua vida como uma pizza fatiada em 8 pedaços, cada pedacinho desse é um setor da sua vida. Então, se você não cuida da sua vida financeira, esse setor ele vai corroer nos outros setores. Que aí você já vai entrar numa série de problemas. Por exemplo, é muito comum nas empresas o presenteísmo, né? Que é o indivíduo ele está numa corrida dos ratos, né? Ele acorda, trabalha, não vê resultado de melhora porque está extremamente endividado, não entende por que está, foge de ter a consciência e fica recorrendo a alternativas que minimizam, mas não resolvem. Ou ele acha que está resolvendo porque ele não está buscando a consciência necessária, né? E aí ele começa a ter os outros setores da vida comprometidos, porque essa falta de consciência
vai comprometendo. Então ele começa a ter o presenteísmo. Está, mas não está. Depois ele começa a se ausentar. Então, assim, os números são muito altos em relação ao endividamento. 80,4% das famílias. É um número muito elevado, né? Daí você imagina o impacto que isso traz e a importância de se ter acesso a essas informações. Então, esses pequenos ajustes já vão trazer uma diferença considerável a partir do momento da pessoa entender. E quando a pessoa não está conseguindo, é buscar ajuda, né? Ter acesso a locais que possam te auxiliar nesse reajuste, né? Pronto. O local, né, já trazendo um pouco do nosso lado, né, da cooperativa, acho que a cooperativa ela foi criada com esse intuito, né, de estar à disposição, traçar o perfil, né, nós temos perfis a serem traçados, tem pessoas que são mais arrojadas, né, mais controladas ali, né, e a gente está com nossos profissionais à disposição, né, sempre para atender os nossos cooperados, para ajudá-los nisso. Saber como é que é o comportamento, qual é o perfil desse nosso cooperado, para poder a gente saber o que é que a gente pode ajudar, né? Uma das diferenciais da cooperativa é essa consultoria que a gente faz. Então, há uma conversa, há uma consciência em cima disso aí, para melhor atender os nossos cooperados. Então, a gente tem produtos financeiros como outra instituição, bancos convencionais têm. Mas a gente tem esse cuidado, né? Então, a essência da cooperativa ela foi criada para isso, né? Para melhor atender os nossos cooperados, identificando as suas necessidades, né? Identificando o que é que a gente pode ajudar. Então, esses produtos não são repassados de qualquer forma, são repassados de forma consciente, justamente para evitar essa questão que você falou, né? Muito endividamento, às vezes a pessoa ela busca muita coisa de forma descontrolada e lá na frente ela, cai numa armadilha. E a cooperativa ela é consciente nisso aí, consciente de orientar bem o seu associado, né? Que é uma associação de pessoas, para poder não cair em armadilhas. No mundo lá fora, né, o mercado ele é muito cruel em quer saber de lucrar, né, quer saber de colocar dinheiro no bolso e doa quem doer as ações que são feitas, né? Então a gente tem essa preocupação na cooperativa para que os nossos colaboradores, né, eles tenham consciência de melhor atender nesse sentido, para poder não gerar problemas, mas trazer soluções para os nossos cooperados. Então, fica já o convite aqui para que todos que quem não conhece ainda a cooperativa, para que procure saber como é que é, qual é o diferencial mesmo, né? Muita gente tem ainda dúvida. O nosso maior inimigo hoje no cooperativismo, eu acho que realmente é o desconhecimento. Na época que eu fiz o MBA, já se falava dessa questão. O que é que você acha que é o maior entrave do cooperativismo para poder realmente a coisa, né, crescer? Que é uma coisa ótima, excelente para quem conhece. É o conhecimento. E o desconhecimento é o nosso maior vilão. Quando a pessoa conhece, a pessoa sabe como funciona, para que foi gerado essa questão de reunião de pessoas com a finalidade para poder juntas fortalecer uma finalidade. Tem cooperativismo de toda, o nosso é crédito, mas tem de outras áreas também, né? Tem de serviço, de transporte, não, são formados para poder realmente ganhar força e gerar resultados positivos para quem se uniu para, né, fortalecer, ter esse fortalecimento. Então, Kilder, eu acho que a gente está encaminhando aqui, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais, assim, fique à vontade, né? Como a gente começou um pouquinho atrasado,
Fique à vontade aí, mais aí uns 5, 10 minutinhos para poder continuar, né, projetar, principalmente em cima do nosso público-alvo da cooperativa. Cooperativa é um ramo fechado do sistema de justiça. São servidores públicos dos tribunais, né? TRE, TRT, Justiça Federal, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público com a gente, tem a Polícia Judiciária, as procuradorias, os cartórios, temos agora os advogados também. Tem muita gente com a gente do sistema de justiça, né? Desculpa se eu esqueci algum. Mas para eles, o que é que você teria a dizer, né, nesse público, que é considerado um público hoje, de servidores públicos, um público bom de se trabalhar, porque é um público consciente na legislação, né? Um público que estudou as leis e tudo, mas às vezes, né, peca um pouco nessa questão de deixar de lado a parte financeira, né, de como cuidar melhor, né, cuidar melhor do seu dinheiro, para poder ter uma saúde financeira mais estável. Ok. O que é que você poderia dizer? Tranquilo. Gleice, eu consegui te responder? Ficou claro, assim, as dicas que foram colocadas? Tem mais alguma questão que você gostaria que esclarecesse? Kilderi, bom dia. Eu tenho uma pergunta para fazer. Na sua experiência, qual é o ponto de virada que faz alguém sair do modo sobrevivência financeira e começar efetivamente a construir um legado patrimonial? O ponto de virada é quando você começa a usufruir do resultado do processo que foi cumprido, né? Porque, na verdade, a gente tem uma cultura de só ver o final, né? Mas quando a gente começa a desfrutar das sensações que o processo traz, e o processo envolve o que é a tomada de consciência, né? Quando você começa a notar e ter consciência que você está destinando o teu dinheiro para um local que está te trazendo mais problema do que solução, você começa a ver sobrar mais recursos, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a não sofrer as tensões que o endividamento traz. Aí é aí que começa a virada. Porque quando você faz com que sobre, você começa a se preocupar, e agora? Como é que eu faço para multiplicar essa sobra? Como é que eu faço para que esse recurso ele trabalhe ao meu favor? Porque eu estava trabalhando contra mim mesmo, porque eu estava gastando mais do que o que eu recebo. Então, eu tomei consciência, me organizei, criei um resíduo, uma sobra, passo a ganhar mais porque estou economizando e agora entra no outro estágio, que é exatamente esse que você perguntou. O Valberto, quando falou aqui, ele trouxe uma outra dica importante. É você buscar essas informações com pessoas sérias. Felizmente, os cooperados aqui dispõem de um escudo protetor que filtra, né? Que tem pessoas capacitadas que vão trazer uma informação. Porque outra dica que eu posso deixar aqui, cuidado com as ideias mirabolantes com soluções imediatas e rápidas. Tudo tem o seu tempo certo, né? Se você bota os ingredientes do bolo dentro de um forno e tira antes do tempo, você não vai ter nem um bolo e nem os ingredientes separados, você vai ter uma papa, né? Que é outra coisa, né? Então tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Então, para que você possa sentir efetivamente esse desfrutar, é da consciência e curtir o processo. Como tudo, né? Quem, por exemplo, faz uma reeducação alimentar para poder melhorar a sua saúde e começa a sentir os resultados de dormir melhor, não sentir tantas dores físicas, a pessoa começa a ficar mais interessada de desfrutar daquelas sensações e não perdê-las novamente, partindo do premissa que as dores foram embora, está ficando mais disposto. Com a vida financeira é a mesma coisa. Você plantava, você bota uma semente, quando começa a muda a crescer, você está vendo que está regando, que o solo está fértil, aquela muda vai virar uma árvore, né? Então, passa muito de você curtir o processo, que é uma coisa que também estão nos furtando, né?
você quebrar o processo e só estar preocupado com o final. O processo ele é muito importante. O resultado é só uma consequência. E aí, respondendo o que você perguntou, Roberto, em relação aos servidores, a gente costuma dizer que para os servidores que têm um recebimento numa data certa, né, e tem uma certa noção, principalmente a partir do plano de casa e carreira, a gente orienta que ela se organize para ter pelo menos uma reserva de 3 a 6 meses do valor do seu custo mensal. Porque a pergunta, assim, clara que eu posso fazer, quanto tempo você sobreviveria sem receber os seus rendimentos e manter o padrão que você tem? Ou seja, se você não pode ficar nem um dia, é porque você não está tendo o paraquedas reserva do paraquedista, né? O paraquedista, ele treina para usar o paraquedas reserva, ele está administrando um risco. Ele treina para poder pular e ele está preparado para o paraquedas principal. Mas se o paraquedas principal não abrir, ele também é treinado para usar o reserva. A metáfora está o quê? O que é que você faz para se resguardar para um eventual sinistro que possa vir acontecer na sua vida? Então a gente tem para caso não precise usar. Por exemplo, o seguro do meu carro eu pago para não usar, mas se furtarem o meu carro que está lá fora, o seguro cobre. Ou seja, eu estou criando um paraquedas reserva para não abalar financeiramente a minha vida caso o sinistro aconteça. Para os servidores públicos, a gente dá esse valor. Para quem é CLT e não dispõe da estabilidade do concurso, a gente recomenda 10 vezes o seu custo mensal. Sei lá, você tem um custo aí de R$ 1.500 no mês, com despesas, multiplique isso aí por 10, que é o que te dá um paraquedas reserva para você poder se reequilibrar até você se reinserir no mercado, né? É o ideal. É difícil porque, como não é uma cultura, essas informações agora que estão começando a chegar, né? A gente tem muitos canais, tem muitos locais que você pode buscar informações, porém você tem que tomar o cuidado de onde essa informação está vindo, né? Porque a pessoa está trazendo uma solução rápida. Ó, investe nisso aqui, com 2 meses, tudo fica maravilhoso. Cuidado, né? Cuidado, porque tudo tem um tempo. O tempo de cozer o alimento, o tempo da semente virar uma árvore frondosa e essa mesma dá frutos. Por isso que é importante a gente curtir o processo e ir sentindo no processo a melhora por você ter tomado essa consciência. Aí as coisas começam a ficar mais fáceis. E aí, com essa consciência, você sabe como destinar melhor. Agora, o que eu posso deixar como palavra mesmo, a moeda mais valiosa que a gente tem na vida é o tempo. Porque quando a gente tem essa consciência do tempo e como a gente melhor utiliza, a gente consegue usufruir tudo de uma maneira positiva. E isso eu estou também associado à questão de ordem financeira, né? Porque o tempo vai estar associado justamente ao melhor uso dele e, consequentemente, o melhor retorno. Porque tem gente que tem muito tempo, mas não dispõe de muitos recursos, né? Tem pessoas que têm muitos recursos, mas não têm muito tempo, né? Então, são duas variáveis que trabalham de uma certa forma juntas, né? Então, saber com que a gente usa o nosso tempo, informações que agreguem, com dicas que podem melhorar a nossa vida e o nosso entorno é fundamental. E para quem tem a oportunidade como associado, ter associação para te ajudar nesse sentido e você não está sozinho, é fundamental. Então, busque se aproximar, as portas estão abertas, né? Você tem um canal aqui virtual que você pode estar escutando, fazendo sua caminhada, fazendo sua atividade física, aproveitando o tempo para adquirir informações que vão ajudar a tua vida e melhorar ela como um todo, né? E é isso, né? Deixar o meu agradecimento pela oportunidade, a minha disponibilidade para quando precisar, né? Dizer que é sempre muito bom estar próximo de pessoas que têm essa preocupação, né? A gente tanto melhora a nossa vida quanto também pode ajudar as pessoas do nosso entorno, né? E mudar a realidade, né? Das vidas, né? Porque esse setor da vida ele é muito importante e a gente precisa dar essa atenção porque atinge diretamente todos os outros setores que a gente tem. Se a gente não cuidar dele, os outros setores vão estar comprometidos, né? O Skilder, muitíssimo obrigado. Eu acho que contemplou aqui foi bem assertivo aqui nas palavras, dicas, curiosidades em relação ao tema. Fica aqui o convite para o pessoal visitar, né, o nosso canal do YouTube para assistir, quem não pôde assistir ao vivo.
Fica também o convite para prestigiar a Semana ENEF. Nós estamos com ações no Brasil todo, né, inclusive local. Procure nossa página nas redes sociais, com dicas também sobre o tema. Nós estamos com nossa equipe também à disposição para orientar, fazer uma orientação financeira, com um kitzinho que a equipe já está orientada para poder, quem participar, de destinar um pequeno tempo, né, para receber um kit com um mimo, né? Para você vai lá, né, se consulta com nossos colaboradores, recebe uma orientação e ainda recebe um mimo, entendeu? Então, busque nossas duas unidades, que é no Clóvis Bevilacqua e lá no Shopping Reserva, que nós estamos aguardando vocês essa semana, principalmente para poder a gente ajudá-los nesse sentido. Então, fica aqui meu agradecimento novamente ao Kilder pelo ter aceitado o convite e estamos agora, então, encerrando nossa live do dia. Obrigado.